Olá pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês para vocês e hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos sobre o como aprender inglês, o guia definitivo, que é um guia, um manual, um livro digital que a gente distribui gratuitamente pela internet sobre como aprender inglês. Bom, se você está vendo essa série, você já deve ter baixado o guia, você já deve saber o que é. E se por acaso você não sabe, não conhece o nosso livro, caiu aqui de paraquedas, pode ficar tranquilo que no final, ou tranquilo ou tranquila, que no final desse vídeo eu vou te falar onde que você consegue acessar e baixar gratuitamente o Como Aprender Inglês, o guia definitivo. Mas vamos ao assunto de hoje. Hoje é o terceiro vídeo dessa nossa série de vídeos baseada no Como Aprender Inglês, o guia definitivo. Já falei 200 vezes Como Aprender Inglês, o guia definitivo. E hoje a gente vai falar sobre input, tá? Eu vou explicar para vocês o que... Você deve estar pensando, em o que, Mário? Input, tá? Input, tá? E eu vou explicar para vocês o que é input, como é que funciona o input e por que você tem que saber o que é input, como que isso vai beneficiar aí os seus estudos de inglês e até de outros idiomas, caso você queira aprender outros idiomas, beleza? Aqui do lado tem uma tela no computador, tem duas telas aqui, tem uma que você não está vendo e aqui nessa que você não está vendo tem uma colinha, então para mim não perder nenhum dos tópicos que eu tenho que falar sobre input. Se você ouviu uma super buzina, agora no fundo foi um caminhão que passou lá na rua, tá? A janela tá aberta, tá muito calor aqui, eu tenho que gravar com a janela aberta, né? Aqui o negócio é de verdade, tá? Não tem edição, a gente liga a câmera e grava e fala. Enfim, o que torna a coisa muito mais dinâmica, muito mais legal, como se fosse uma aula mesmo de verdade, beleza? Então vamos continuar, vamos começar, né? Vamos falar o que é input e por que você tem que saber disso, tá? O que é input? Input é uma palavrinha, tá? A palavra input em inglês, ela quer dizer... pode ser tanto ter um sentido de uma informação, ela meio que quer dizer uma informação que você recebe, tá? Mais ou menos, é meio difícil de explicar, meio difícil de traduzir. Mas quando se trata de aprender línguas, aprender inglês, aprender russo, aprender qualquer idioma estrangeiro, essa palavrinha input tem um sentido muito especial, que é o seguinte: input é tudo aquilo que você absorve na língua que você está estudando, principalmente através da leitura e através da escuta. Então, quando você está lendo um texto em inglês, você está fazendo input. Quando você está escutando um podcast, por exemplo, ou um rádio, um programa de rádio, ou vendo um seriado onde você escuta eles falar, por exemplo, num seriado você escuta as pessoas falar e digamos que tem legenda em inglês. Tanto você escutando as pessoas falar enquanto você lendo a legenda são formas de input. Você está absorvendo a língua, tá? Então, se a gente considerar as 4 habilidades do inglês, que é ler, entender, falar e escrever, o ler e o entender, né, a compreensão oral, são as atividades de input, beleza? Tá? Agora, o contrário, isso aqui vai virar uma verdadeira aula de inglês mesmo, né? Agora, o contrário é o output. Então, tem o input, que é quando você absorve, e tem o output, que é quando você produz, ou seja, quando você fala inglês, quando você escreve inglês, beleza? A primeira coisa que você tem que saber é isso, tá? De forma bem simples. Input é a absorção da língua, output é a produção da língua, tá? Aí agora a gente vai para o segundo tópico, que é o que isso tem a ver, como é que funciona isso na prática, no aprendizado do inglês, tá? Isso, e se você pensar, serve até para o aprendizado da nossa própria língua nativa, que é o português. E é o seguinte, como é que funciona essa relação input, o que entra, e output, o que sai na hora de aprender inglês? Seguinte, você aprende inglês, se a gente colocar de uma maneira bem simples, da seguinte maneira: você absorve toneladas de informação através do input. Então você está lendo, você está absorvendo, você está escutando, você está absorvendo, você está lendo, escutando, você está absorvendo. Se alguém falou com você, você entendeu o que a pessoa falou, você está absorvendo, você está fazendo input. Conforme você vai... E aí o que acontece? Conforme você vai fazendo cada vez mais input, tá? Você vai criando no seu cérebro, imagina que seu cérebro, imagina que seu cérebro é um copo d'água, tá? Cada vez que você faz um pouquinho de input, é como se caísse uma gotinha de água nesse copo. Tá? E aí você vai fazendo input e aos poucos esse copo vai enchendo, né? Se você não fizer input nenhum, se você não ler nada, se você não escutar nada, se você não absorver nada, o copo não enche, ele continua vazio, beleza? Tá? E aí o copo vai enchendo e uma hora ele fica tão cheio, uma hora tem tanto inglês na sua cabeça, tem tanto já entrou tanto, que naturalmente aquele idioma começa a sair da sua cabeça, naturalmente, aos poucos, tá? Não é assim que você vai do nada começar a falar inglês do nada, mas aos poucos, né? E aos poucos você começa a produzir. Eu vou dar um exemplo bem fácil para você. Se você passar um mês inteiro vendo seriados em inglês com legenda em inglês, digamos que você já está nesse nível, que você consegue fazer isso, você passa um mês inteiro fazendo isso, aos poucos você vai ver que muitas daquelas frases, muitas daquelas palavras, muitas das estruturas que você absorve ali vendo seriado, né? Você vai estar tão assim, aquilo vai estar tão na tua mente que elas vão começar, naturalmente você vai começar a usar elas na sua fala, naturalmente você vai lembrar
O caso mais claro se você pensar, são essas coisas que a gente sabe em português. Todo mundo sabe falar my name is fulano, my name is João, my name is Silvana, my name is Mairo, my name is isso. Todo mundo sabe, por quê? Porque você já escutou tanto essa estrutura do my name is que você consegue falar, mesmo que você nunca tenha treinado, você tenha ficado lá na frente do espelho, my name is. Você não precisa treinar, você já escutou tanto que você consegue falar. Outra frase clássica, que é o tradicional the book's on the table, o livro está em cima da mesa. Todo mundo sabe falar essa frase. E a maioria, vou dizer que 95% mais das pessoas que sabem falar essa frase, nunca na vida ficaram treinando para falar the book's on the table. Aconteceu que você escutou tanto, você fez tanto input dessa frase, que naturalmente você consegue produzir ela, você consegue fazer o output, tá? Então essa relação é o essencial, que você tem que entender. Você absorve através do input e aí o output ele vem naturalmente, beleza? Naturalmente você vai expressar aquelas estruturas, aquelas frases que você adquiriu, ok? Aí olha só, tem mais 2 tópicos aqui, para mim não deixar o vídeo muito longo. Primeira coisa, o que acontece nas escolas tradicionais? Isso é muito importante para você sacar por que em geral, tá? Em geral, não todas as escolas, mas na maioria, a tendência é o aprendizado não ser tão efetivo. Porque as escolas, elas invertem o processo. Ou seja, elas começam com output. Então, quando você vai na aula, o que acontece na maioria das escolas? Você tem que falar, você tem que escrever. O professor fala, não, porque tem muito professor que fala assim, não é nada contra os professores, tá? Mas tem muito professor que fala assim, não, na aula o aluno que tem que falar, o professor tem que ficar quieto. Mas assim, o que acontece? Se você força o aluno a fazer mais output do que input, o que acontece? Está entrando pouco inglês na cabeça dele e você está querendo que saia. Então, para cada, vamos colocar bem simples, para cada 10 frases que o aluno aprende, 10 frases que entra na cabeça dele, 10 frases de input, você quer que ele fale 20, 30. Não tem como. É igual eu olhar para você agora e falar, beleza, fala aí elefante em russo, né? É literalmente impossível você falar elefante em russo se você nunca ouviu a palavra elefante em russo. Se alguém souber o que é elefante em russo, pode até colocar nos comentários desse vídeo. Mas se você nunca ouviu a palavra elefante, né, se você nunca ouviu eu quero ver um elefante em russo, você nunca na face da terra vai conseguir falar essa frase. Você precisa antes fazer o input. E as escolas tendem, né, a fazer o contrário, a forçar o cara a falar, a forçar o cara a escrever e oferecer poucas. Não que não tenha input na escola, até tem, mas a quantidade é muito pouca, tá? Você precisa de muito mais, você precisa de 3, 4, 5, 10 vezes mais input do que output. Não quer dizer que você nunca vai praticar a sua fala, tá? Não é que você nunca, tem gente que acha que eu sou radical, você vai sair falando automaticamente, você nunca vai ter que praticar, nunca vai ter que escrever, não, você vai. Só que a relação tem que ser mais ou menos aí uns 70% ou 80% de input e só uns 20%, 30% no máximo de prática, tá? Se você seguir essa relação, seus estudos tendem a ser muito efetivos, tá? E aí, para terminar, tá? Eu botei até aqui o último tópico, input antes de output. Na realidade eu já falei, não vou nem me repetir muito, mas a sacada que eu quero que você tire desse vídeo, o aprendizado que eu quero que você tire desse vídeo é esse, tá? Input é a chave da fluência. Input é o caminho, não tem. Se você pegar qualquer método, eu desafio você que está vendo esse vídeo, tá? Qualquer método de aprendizado de língua, analisa o método. Qualquer método que funciona, ou qualquer pessoa que você conhece que aprendeu, vai lá e dá uma olhada exatamente no que aquela pessoa fez. Se você olhar exatamente o que ela fez, você vai notar que provavelmente ela fez muito, não, provavelmente não, com certeza, ela fez muito mais input do que output. Aí você vai me falar, mas o meu amigo ele foi para os Estados Unidos e ele aprendeu falando. Não. Tá, ele pode ter aprendido falando, mas quando ele estava falando, ele estava muito mais absorvendo a língua do que produzindo a língua. Então um monte de gente falava, ele olhava, ele entendia, ele absorvia e de vez em quando ele falava alguma coisa. Então para cada 10 frases aí que ele ouvia, ele falava umas 2 ou 3. Aí ouvia mais 10, falava umas 2 ou 3. Ou seja, absorvia mais umas 10, produzia mais umas 2 ou 3. E aí nessa sequência, olha, lembra que eu falei do balanço do equilíbrio, do desequilíbrio, 70 a 80% de input para 20, 30 de output, ele foi aos poucos desenvolvendo a fala dele. Beleza? Espero que não tenha ficado muito confuso, eu falo rápido, eu falo confuso, eu me repito um monte de vezes. Se você não entendeu bem esse vídeo, bom, você pode voltar, não tem problema, tá? Mas esse vídeo é um vídeo muito importante. Se você entender esse conceito, input, output, e aplicar isso nos seus estudos, não tem como, é literalmente isso, não tem como dar errado a coisa, né? O aprendizado do inglês ou até mesmo de outros idiomas. Beleza, pessoal? Ok, se você gostou desse vídeo, agora eu vou falar se você gostou desse vídeo, tá? Primeiro, se você gostou, dá um curtir, dá um gostei, dá um joinha, deixa um comentário aqui embaixo, tá? Interage, porque isso é muito importante. E
Se você não conhece o Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo, que é, a gente está baseando esses vídeos no Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo, tá? Você pode acessar lá, ó, vou botar o site aqui na tela, mairovergara.com, que é o meu site, mairovergara.com/livro, tá? Nesse link, mairovergara.com/livro, você vai ter acesso aos vídeos anteriores dessa série, tá? Dessa série de vídeos sobre como aprender inglês do Guia Definitivo, e também vai ter acesso a um link de dar um cadastro. Você vai lá, tem um cadastrinho rapidinho, você coloca seu nome, seu e-mail, e aí você consegue baixar a versão em PDF do Como Aprender Inglês, o Guia Definitivo. Qual que é a diferença da versão em PDF para a versão online que vai estar lá no site, tá? Versão em PDF, você pode baixar para o seu computador, você pode ler offline, você pode botar no seu tablet, no seu celular, você pode imprimir, se você quiser, você pode fazer o que você quiser com ela. A diferença é que ela não tem vídeo. Os vídeos a gente vai publicando no site. Mas entra lá, mairovergara.com/livro, e lá você vai entender tudo, tá tudo explicado. Eu tenho o cadastro para baixar o PDF, tem os vídeos anteriores dessa série. Então vai lá, conhece, e já aproveita também, conhece o site como um todo, mairovergara.com, que é um portal de estudos, um super site. Todo dia a gente publica novos artigos, novos vídeos, novos materiais para você aprender inglês. Se você não conhece o mairovergara.com e você gosta de aprender inglês, quer aprender inglês do zero ou melhorar seu inglês, você não sabe o que você está perdendo, visita lá agora, mairovergara.com, beleza? De novo, para terminar, se você gostou, dá um gostei, um curtir. Se você não gostou, dá um não gostei, um não curtir. Você pode compartilhar também se você estiver, por acaso, vendo esse vídeo no Facebook. E deixa um comentário aqui embaixo também falando o que você achou desse vídeo, se você achou legal, se você gostou. Enfim, a opinião de vocês é sempre muito importante. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e a gente se vê no próximo vídeo.